Amados, vamos retornar aqui vamos retornar aqui no ponto onde nós paramos, que é sobre, então, o entendimento, né, do Evangelho, o entendimento de quem nós somos e o entendimento de quem são as outras pessoas, ou seja, são pessoas carentes do anúncio do Evangelho, do conhecimento de Cristo. Eu não quero cair naquele apelo que se faz, né, os missionários, os pregadores, ou quando vai se tratar desse assunto, você tem que saber que cada pessoa que passa ao seu lado pode ser a última vez que você a veja e ela está indo para o inferno e tal. Eu acho que a gente vai para um extremo apelativo e é ruim isso, porque se faz as coisas muito na questão da chantagem emocional, né? A gente precisa ter um entendimento do seguinte: é lógico, vai ter um dia ou outro que de repente Deus vai colocar alguma pessoa no nosso caminho, de repente uma pessoa que a gente nunca viu, a gente não conhece e tal, e Deus nos usa para falar do Evangelho, plantar uma semente, né? Nem sempre a pessoa vai aceitar Jesus lá, mas de repente uma palavra que a gente falou e o Espírito Santo usa ali, eu não tenho dúvida. Mas o que eu quero tratar, irmãos, nessas aulas todas, é essa questão de nós nos preocuparmos em nos relacionarmos com as pessoas e a partir do interesse profundo nas pessoas, né? Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus, aí os mais sofisticados vão dizer que é uma network, né? Uma rede, né, que se tem de relacionamento, de amizade. Mas o que é o reino de Deus? São relações. O que o Evangelho veio fazer? Reconciliar nós com Deus. E o que é isso? É uma relação que estava destruída, duas pessoas que estavam inimigas, em inimizade, e o Evangelho veio e reconciliou, né? Nós éramos inimigos de Deus e Deus fez o quê? Ele veio até nós e Ele anunciou a paz. Agora não tem mais desavença entre eu e vocês, está aqui a paz. Não é isso que diz Romanos capítulo 12, por exemplo, verso 1? Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicando ao seu próximo e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Ele. É um pouco diferente a versão, né? Isso. Só que na verdade não é o 12. Quando eu falar 12, vocês entendem o 5, tá? Eu não combinei isso com vocês, não? Eu falar assim, 12, vocês entendem? É capítulo 5. É o 5, desculpa, aí foi errado. A gente já sabe, né? Falei, nossa, capítulo 5, verso 1 mesmo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos apaziguados, né? A justificação que Deus nos impôs, que imputou, melhor dizendo, imputou, né? Foi imputado, é o contrário de amputado. Então foi imputado a justiça em nós por Cristo. Então Cristo é a justiça nossa. Então por Cristo Ele nos justificou e aí nós temos paz com Deus. Então nós fomos apaziguados pela obra de Cristo. E o texto de 1 Coríntios, por exemplo, vai dizer isso, né? Na questão do capítulo 5, se não me falha a memória, dois textos, 1 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, é isso aí mesmo. Não era nem exatamente o que eu queria, mas isso aqui também vai dar um sentido da questão do sacrifício, porque assim, irmãos, havia uma dívida entre nós e Deus. Essa dívida era impagável, não tinha como a gente pagar, não tinha moeda, não tinha o que a gente fizesse. A gente podia fazer o que fosse, dar a nossa própria vida, derramar o nosso sangue, isso não ia adiantar. O mundo todo, aliás, sendo oferecido, o salmista vai dizer isso, né? Do que seria para o resgate de uma alma? Se esgotaria os recursos deste mundo antes, então não tinha como. Como que eu poderia resgatar uma pessoa? Não poderia. Como que eu poderia me resgatar? Não poderia. Então nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Pelo contrário, nós estávamos num estado, espiritualmente falando, de gente morta,
gente que não se comunicava com Deus. Havia um abismo enorme entre nós e Deus, que chama-se de pecado. Não é isso que vai dizer Isaías 59, né? Verso 1 e 2, não me falha a memória. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encurtadas para que não possa abençoar, né? E os vossos pecados fazem divisão, separação entre vocês e Deus. Então havia um abismo intransponível. O homem não poderia alcançar do outro lado. E Deus também tinha esse vácuo, esse espaço que ele não alcançava a mão do homem, porque Deus não poderia tocar no pecado. Deus não poderia compactuar nem ter comunhão com o pecado que estava no pecador. Era necessário algum meio, né? Algum meio, alguma ponte para que unisse. Então estava, no caso, Deus com a mão para resgatar o homem e o homem desesperado para se reconciliar com Deus. Eu estou falando numa linguagem figurada, porque o homem nem tinha essa consciência. Para ele estava tudo certo, não tinha conhecimento de Deus, Deus mesmo projetava, né, nos elementos da natureza, numa estátua, em alguma coisa, os deuses, mas não tinha o conhecimento, estava obscuro o conhecimento de Deus. Mas figuradamente falando, então o homem estava com a mão estendida. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer uma ilustração aqui, se você me permitir, com os dois varões. Pode ser? Vem aqui na frente os dois, só para a gente fazer um negocinho. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí, só para a gente ilustrar esse negócio aqui. Ó, só para a gente entender, fica aqui, nego. Você é Deus, tá? Não, você é Deus. Tu é o homem pecador. Nada contra, né, irmão Salvador? Só aqui, mano. Aqui, ó. Não, vamos falar, só estica a mão. Aqui. Então, olha só, essa aqui era a distância que tinha um abismo, né? Deus tentando alcançar o pecador e o pecador tentando, mas havia esse abismo, era impossível. O que Jesus fez? E por que ele morreu na cruz daquele jeito? De braços abertos, inclusive. Porque ele pega na mão de Deus e pega na mão do homem e faz isso. Em si ele reconcilia os dois. Isso aqui, por que ele morreu assim? E ele fez isso, aproximou em si tanto Deus. Aqui vai dar um abraço ali. Vocês estão aí? Obrigado, Deus abençoe. Jesus fez isso, irmão. Então reconciliou os dois em si, aproximou os dois. E a Bíblia vai dizer ainda, Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios, eu nem vou ler o 1 aos Coríntios não, porque me veio ainda um versículo mais adequado para isso, onde Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios, não é a primeira, tá? 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, a gente conhece o verso 17 muito bem, né? O verso 17 parece que é bem conhecido aí, mas no verso seguinte, os seguintes, aliás, a gente parece que não ouve tanto. O 17 é aquele clássico, assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, ou é nova criação, né? 5 e 17, 2 aos Coríntios 5 e 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí Paulo vai dizer assim, e tudo isso provém de Deus, ou seja, essa reconciliação, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então todo cristão tem um ministério. Qual é? De reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, é o que eu ilustrei, tentei ilustrar agora, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Olha só, rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, né, fôssemos feitos justiça de Deus. Então percebe, a gente precisa entender toda essa dinâmica. A gente entendendo essa dinâmica, eu disse no começo, parece que está sendo uma contradição, porque assim, ouviu de Jesus, sai correndo e fala de Jesus para alguém, mas a gente precisa ter uma noção dessas coisas, dessas verdades bíblicas, não é? Essa questão de justificação, de reconciliação, de estado do homem, o que Deus fez, e é em Cristo que Deus fez tudo isso. Então o homem era impossível se salvar, e não existe salvação fora de Cristo. Fora da mensagem do Evangelho não existe salvação, não tem salvação.
Então pode ser a religião boa que for, porque toda religião, ou algumas religiões, elas são assim tão boas que melhoram o homem moralmente, né? Como cidadão, como pai de família, etc. Como ser humano dá uma garibada boa, uma garibadinha, né? Assim por fora é uma maravilha, reforma a pessoa, né? Reforma. Só o Evangelho transforma, porque é um negócio de dentro para fora, não é questão aparente apenas. Não é que o camarada frequentava bar, era todo maltrapilho, mal cheiroso, exalava álcool, turrão e não sei o que, e agora ele está de terninho, gravata, cheiroso, penteado. Não é apenas isso, né? Isso se dá também, a transformação estética se dá de uma forma natural, a pessoa vai se cuidar mais, via de regra, né? Mas a questão é, a religião não muda a pessoa por fora, ela muda dentro. Jesus, ele disse o seguinte, porque os religiosos, os fariseus, hipócritas, eles davam muita ênfase nessa questão aparente, né? Então, aí Jesus disse assim, não, vocês são sepulcros caiados, que por fora, muito bonitinho, tal. Se a gente fosse, eu vou fazer isso, comparar, se fosse hoje, Jesus poderia estar falando assim, ó, vocês mudaram o hábito de vocês estão com roupas parecidas com o de crente, comportamento como que de crente, mas o interior, o coração, o desejo, as motivações são aquelas do velho homem, que não adianta nada. Então muita gente, inclusive nas igrejas, há muitas pessoas que não são regeneradas, estão lá, foram de alguma maneira convencidas e melhoradas dos seus vícios, foram até libertas de certa forma, mas isso não garante nada, irmãos. É a natureza do homem mesmo, né, que tem que ser transformado, mudado, porque a pessoa ela precisa ser salva dela mesma. Aí lembra aquela passagem de Jesus falando a Nicodemos, né? Exato. Quer dizer, ele estava falando do doutor da lei, né? Tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, né? Eu brinco assim, é uma verdade. Ele pertencia a uma igreja, ele era membro de uma igreja, da sinagoga na época, né? Então dá para a gente fazer essa comparação sem forçar a exegese. Então era membro, ele era um pregador, ele ensinava, irmãos. Olha só, ele pertencia a uma igreja, estava no hall de membro da igreja, ensinava as escrituras, mas não era salvo. Olha que coisa terrível. Não era como se fosse um pastor mesmo, pregador, um ensinador, mas não era salvo, não tinha sido regenerado, não foi alcançado pelo Espírito Santo. Já pensou? Existe isso, Muitos, claro. Existe isso, né? Assim, a pessoa, um pregador, um pastor, fala, mas não vive. E quem via Nicodemos então? Você é um santo homem de Deus, não é não? Frequenta a igreja, fala com propriedade do que fala a respeito de Deus. Moralmente, com certeza, Nicodemos ele tinha, né, comportamento moral e tal. Então, se ele era? Não, esse tema até evangélico aí depois surge, né? Mas ele é assim, a religião judaica, ele era um homem santo, era um homem respeitado, como líder religioso, irmão Salvador, o Nicodemos, né? Como um líder religioso, como uma pessoa religiosa, era uma pessoa que falava assim, não, isso aqui é do povo de Deus, isso aqui é filho de Deus. Então essa era a conclusão que todo mundo chegava na nação, sem dúvida. Mas Jesus identificou nele que essas coisas não bastavam, que isso não garantia nada, que ele era um religioso, mas não era salvo. Olha, então há possibilidade hoje, claro que há. Quantas pessoas hoje estão dentro das nossas igrejas, tem até a frase, né, que é assim, nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus, e é uma verdade porque a gente sabe, a gente congrega nos lugares e a gente sabe que nem todo mundo que congrega com a gente, que pertence à nossa igreja, que tem cargos, não é? Que estão há muitos anos lá, ceia, foi batizado, tudo como manda o figurino, mas a gente sabe, não é convertido, a gente sabe. O pensamento é, será que sou eu, Senhor? Mano. Percebe, irmão? A gente está igual aos discípulos, será que sou eu? E é preciso fazer essa pergunta, será que sou eu? Mas não tem aquela tese que fala assim que nós conheceremos a árvore pelos seus frutos? Seria as atitudes dessas pessoas? Então, mas o fruto, Jesus ele
ele amaldiçoou uma árvore que aparentemente de longe parecia estar dando fruto, porque tinha as folhas. Quando ele chega perto, o problema é que nem sempre a gente conhece as pessoas de perto. Então de longe as pessoas enganam. A aparência. Não, seria de perto, quando a gente se aproxima, quando anda com você, eu vou ver a sua atitude na em convivência. determinadas coisas. Na convivência Aí eu diária. tenho, observação, tenho discernimento. Porque Então, nem todo mundo consegue ser uma coisa, um ator 24 horas, É assim, o problema é que nós temos relações superficiais. Nem sempre a gente tem intimidade com as pessoas e as conhecemos de fato. Agora é uma verdade que nem todo mundo, aliás, assim, eu posso enganar algumas pessoas por muito tempo. Eu posso enganar todas as pessoas por algum tempo, mas não posso enganar todo mundo o tempo todo. Então é lógico, se eu convivo ali naquele meio, eu posso fazer isso, enganar algumas poucas pessoas por bom tempo, enganar muitas pessoas por algum tempo, mas enganar todo mundo o tempo todo, aí não. Aí um dia a pessoa se revela quem ela é, numa situação que vai exigir dela um comportamento que só um regenerado conseguiria se comportar daquela forma, renunciar, ter um comportamento diferente e tal, e etc. Agora o problema é esse, que nem sempre, irmão, a gente conhece. Me parece que a gente é o contrário do que aconteceu com Salomão, que a gente ouve falar das pessoas, Nossa, fulano de tal é uma pessoa maravilhosa, A gente é iludido, essa questão. Manrita vai entender o que eu vou colocar aqui, porque assim, a gente chega na igreja e parece uma mil maravilha, Manrita? Quando a gente visita a igreja, nossa, isso é maravilha mesmo, Não sabe de nada. Porque a gente vê essa questão, nossa, que maravilha. E às vezes, quando a gente começa a conhecer, ela é mais ainda daquilo que a gente teve na aparente momento. O que aconteceu com Salomão? Salomão tinha uma fama, corria todo mundo. A rainha de Sabá veio e disse assim: nossa, é muito mais do que a fama dele. Esse homem é muito mais sábio. É muito mais, a fama dele não diz a respeito dele, o todo. Ele é muito mais, eu estou convivendo. Mas nós temos hoje, parece que o inverso disso. Quanto mais conhecemos as pessoas, aí a gente ouvia falar, que pessoa maravilhosa, que pregador, que pastor, que professor, que não sei o que marido, que pai, que filho, que esposa. E aí, Rubem Alves, ele vai ter uma frase fantástica. Ele diz assim: quão admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco. Verdade. Quanto mais conhece, mais se frustra, mais se vê a realidade das coisas. Então, irmãos, essa é uma realidade que a gente precisa mudar ela, seja em nossa vida, primeiro em nossa vida, aliás, para que na vida das outras pessoas isso seja uma realidade. Ou seja, quanto mais as pessoas nos conhecerem, eu achei interessante um dia falar a respeito de um pastor, vale a pena a gente falar o nome, para Deus ser glorificado. Pastor José Ribeiro, era um pastor, ainda está vivo. Acredito eu que está vivo, pelo menos não tive notícia que ele morreu. Ele parece que trabalhou não sei quantos anos, 15, 17 anos numa empresa. Depois desses anos todos, uma pessoa chegou até ele e disse assim: eu quero aceitar esse Jesus seu. Mas ele nunca tinha pregado para essa pessoa, nunca tinha pregado, falado. Aí ele falou assim: nossa, que bom, eu estou muito feliz e eu quero orar por você, se você me permitir. Mas por que você quer aceitar Jesus? Ele pensou até que outra pessoa tinha evangelizado e tal, a pessoa só chegou nele, porque de repente conhecia ele muito tempo. Disse assim: porque eu venho observando você há esses 17 anos aqui na empresa e eu não vi nada em você que desabonasse a sua fé. Uma coisa é quando a gente está sendo observado e sabe que está sendo, aí a gente disfarça, se esforça um pouquinho, vigia mais. Não é, irmão? Agora a gente está sendo observado, inclusive, e a gente nem sabe. Agora, precisa ter esse esforço e precisa saber? Não. Agora, se a minha natureza de um regenerado, ela é uma realidade na minha vida, essas coisas vão ser a maior testemunha de Deus para o anúncio do Evangelho. E aí tem outra frase que eu acho interessante: pregue o tempo todo. Se necessário for, use as palavras. Olha o desafio. Aí a gente tem outras desculpas, que é assim: não, mas eu sou cheio de falha, olha para Jesus.
Isso é, na verdade, é a pessoa tentando se esquivar da responsabilidade da um testemunho, né? Olha para Jesus, sou cheio de falha. Eu não sou cheio de falha. Eu tenho, cheio não. Oh, meu Deus do céu, o Evangelho não fez nada em mim. Para eu ser cheio de falha, eu tenho. Mas não pode ser um pecado, uma falha, que me desmoralize ou me desabone daquilo que eu prego, irmãos. Não pode ser. Não tem que ser. Agora, a questão é, as pessoas, que a gente fala assim, não, olha para Jesus, né? Isso está errado. Não é olha para Jesus. Quer dizer, olha para Jesus. O problema é que as pessoas às vezes querem ver Jesus, não tem como ver. Como que é? Quando a gente fala assim, olha para Jesus, aí Jesus acho que pensa assim, ele quer me ver, só que só pode ser através de você, não pode ser através de outro. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive. Percebe? Aí nós deveríamos ter o peito para falar o seguinte, você quer ver Jesus? Olha para a minha vida, olha como eu me comporto aqui no serviço, com a minha esposa, com os meus filhos. Siga meus bons. Mais ou menos isso aí. Seria mais ou menos isso. Já pensou? A gente deveria ter essa coragem. Você quer conhecer o verdadeiro Evangelho, o que é um crente? Não é essas coisas que vocês estão vendo na TV, não. Me segue, me acompanha na minha vida aqui, ó. Vê como eu me comporto. Nós teríamos, irmãos, essa coragem, será? Para fazer isso? Quando fôssemos exigidos, quando uma pessoa falar assim, ser crente como esses crentes, não, eu vou te mostrar então o que é ser um discípulo de Jesus. Nós deveríamos fazer isso. Agora a gente fica o quê? Eu? Vou nada. Vai que dá uma vacilada, vai que, calma aí, irmão, tem alguma coisa errada. Nós vivemos diariamente com Deus, nós estamos numa progressão contínua, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos desenvolvendo a nossa fé, a gente está crescendo segundo a medida e estatura para chegar até varão perfeito, a gente está sendo amadurecido pelo Espírito Santo, a gente está num processo de santificação gradual para cima, a gente está sendo por Deus a cada dia acrescentado a fé, a esperança, o amor, o controle, o domínio próprio, o gozo, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Nós estamos sendo por Deus trabalhado diariamente. Essa que é a questão, porque se estamos nesse processo natural do Evangelho, aí é tranquilo, sossegado. As pessoas notarão em nós, inclusive, e os irmãos notarão em nós, inclusive, essa mudança. Eu fiquei tão feliz, irmãos, tão feliz. Um dia, isso aí já faz muito tempo. Eu era novinho convertido, tinha um ano e pouquinho, eu acho, um ano, alguma coisa assim. E aí eu orava com um grupo de irmãos, né? Grupo de irmãos tal. Tinha um pastor lá que eu fiquei sem vê-lo, acho que uns quase um ano, 10 meses, um ano, um negócio assim. Aí eu vi de novo, encontrei ele de novo numa ocasião lá onde nós orávamos. E ele falou um negócio assim que me alegrou demais, me alegrou muito. Ele disse assim: nossa, André, eu vejo que você está mais maduro, né? Eu vejo que você está um crente diferente. Não é que eu era um mau crente, é que ele viu em mim o que Deus estava fazendo, a maturidade inclusive na conversa, na palavra. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi que Deus estava trabalhando na minha vida, não é? E a gente precisa fazer isso. A gente, aliás, precisa fazer. Deus precisa fazer isso em nós, e as pessoas devem olhar em nós isso. Ficar, sei lá, um ano sem nos ver, e quando vê o nosso comportamento comparado um ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás. Mas qual que é a realidade hoje? A gente vê um crente hoje, daqui 10 anos é a mesma coisa. Isso não é natural, não deve ser natural. E aí o natural é que quanto mais tempo nós temos no Evangelho, mais maduros, mais parecidos com Cristo, não é? É ou não? Não é o que diz o texto bíblico em Hebreus, capítulo 5, verso 12, se vocês quiserem ler, até dá um... E não é para se vangloriar nem se orgulhar, então eu sou, né? Não, é Deus, irmãos, que faz isso em nós, e a gente deve louvar a Deus. Isso quando acontece na vida dos nossos irmãos, inclusive. Mas nós somos muitas vezes lembrados pelos pecados que a gente fez lá atrás, né? Não por isso que Deus tem feito na nossa vida, vem fazendo. Hebreus 5,12, se não me falha a memória. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine
as primeiras lições dos ensinamentos de Deus, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite? É só 12, só leia o outro. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Isso, é o 13, eles têm 14 aí, não? Tem. Então lê o Porém, 14. a comida dos adultos é sólida, Sim. pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão responder se é natural ou não, e aí a gente vai chegar à conclusão, obviamente, da outra coisa que eu quero saber. Eu tenho um filho de 10 anos, tá? O menino está com 1,56m, 1,57m, mais ou menos. Calça 37 para 38, tá certo? Tá lá o meninão, crescendo até bigode. No bigode, o menino não tá da hora, bigodão. Ele tá mais uma criança, né? Mas aí, aliás, teve o Facebook, vocês sabem que manda aquelas lembranças de 2 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano atrás e tal. E aí mandou uma. Eu tava saindo de casa agora, dei um beijo nele, deu um beijo em mim. Aí eu vi e tal, né? Aí quando eu voltei, eu falei, ó filho, você tinha aqui 6 anos, que é lembrança de 4 anos, né? Há 4 anos. Aí tal, fez uma brincadeira lá dele. Mas aí eu pego de repente essa imagem de 4 anos atrás. Não tem como. Queria mostrar para vocês. De 4 anos atrás. Aí você pega, esses 4 anos que passaram, ele está com o mesmo tamanho, estatura, com o mesmo rosto, calçando o mesmo número e com um comportamento igual do que tinha, com mais birra, né? Comportamento que é típico de uma criança de 6 anos. Só que agora ele está com 10. Mas ele tendo a mesma estatura, o mesmo comportamento, a mesma aparência, tudo. Vocês não falam assim, tem alguma coisa errada com esse menino, né? Imagina então, daqui 5 anos você vê-lo, mas ele ainda está com a estatura, ainda com o comportamento e com a aparência de 6 anos, só que ele tem 15. Tem alguma coisa errada com esse menino. Ninguém achar que isso é natural, irmãos. Ninguém acha que é natural. Por que a gente acha que é natural um crente 15, 10, 15, 20 anos no evangelho, na igreja, e ainda fala mal dos outros, e ainda não aprendeu a perdoar, e ainda tem dificuldade nas relações de uma maneira que ele é tão egoísta e acha que todo mundo tem que viver para servi-lo, e outras coisas mais que vocês sabem aí dos comportamentos. Por que a gente acha natural isso? Isso não é natural, isso está errado. A gente precisa ver o progresso na vida de cada um, e nós precisamos inclusive enxergar isso na nossa própria vida, porque se isso não está acontecendo, não existe neutralidade, irmão, no reino espiritual, no reino de Deus, não existe. Ou eu estou crescendo em Cristo, ou eu estou regredindo na minha velha natureza, um dos dois. Não tem como eu falar assim, não, aqui já tá da hora, já estou tá bom, já estou bem em Cristo, né? Então vou estagnar aqui, ligar o automático e vamos embora. Não existe isso. Ou eu cresço em Cristo, ou eu diminuo, no sentido que eu vou regredir na minha vida. Então é por isso da importância de nós estarmos a cada dia nos relacionando com Cristo e vivendo aquilo que Paulo disse em Romanos 6 e 4. 6 e 4 de Romanos. Quem achou pode ler, tá bom? 6 e 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E é isso para que, assim como Cristo ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Olha, ou andamos em novidade de vida, né? Essa vida nova, todo dia, todo dia. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, eu gostaria de ler aqui também um texto, um trecho, e ele vai ser um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena. Segunda Pedro, capítulo 1. Deixa eu ver aqui, até onde eu vou ler aqui. Ah, tá, eu vou ler tudo. Vou ler tudo, irmão, 21 versículos, tá? Começar a passar mal, dar vertigem, alguma coisa assim, vocês falam que eu vou parando. Vai continuar, né? Tá bom? Porque 21 versículos assim, encarreado, como diz minha mãe, né? Pode ser que
porque a gente não está habituado, né, a fazer uma leitura tão longa assim de uma vez só. Mas vamos lá, isso aqui dá sustância, só para a gente entender tudo, tá? Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então o que a gente está falando é isso, ser participante da natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, né, pelo desejo ilícito há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, o cuidado, irmão, a entrega, a minúcia, o detalhe, tá? Então é a palavra diligência, né? Todo o cuidado, se preocupando com aquilo, dando valor e importância a tudo isso. Aí ele diz, ó, acrescente a vossa fé, que a fé já tem, então não precisa acrescentar a fé já é uma só fé, não é que diz o texto lá de Efésios capítulo 4, né? Uma só fé, então a fé é uma só, a fé em Cristo, então não precisa acrescentar a fé é uma. Acrescente a fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, ou seja, o amor em prática, né? Então uma coisa acrescentando a outra, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, que ele usa aqui os termos, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então ele vai falar, cuidado, acrescente, cresça em Cristo, se desenvolva, ou então você vai regredir, não é? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Amados, quem está no relacionamento contínuo com Deus, ele não volta. É tão natural. Quem ora tem mais vontade de orar. Quem menos ora, menos vontade vai ter de orar, certo? Quem mais estuda e lê a Bíblia, mais vontade vai ter. Quem menos vontade vai ter. Quem mais se reúne na igreja com os irmãos, mais vontade vai ter. Quem menos faz isso, menos vontade vai ter. Então não tem jeito, ou vai ou volta. Então vamos lá no verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Isso é fundamental. Ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ou seja, a gente já sabe tudo isso, né? A gente já sabe, mas é preciso pôr em prática esse trem aí. E tendo por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com toda ou com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ô irmão, que coisa linda! A semelhança de Paulo, Pedro tinha tanta comunhão com Deus que ele sabia a hora da sua morte. É o que ele está dizendo aqui. Estava próximo. Estava próximo. Deus, ele tinha sensibilidade, como Paulo. Ele disse, ó, eu combati o bom combate, acabei a carreira, e a coroa já está aí, né, para me ser dada, já não me resta muita coisa, já estou sendo oferecido como sacrifício. Então ele já sabia, Deus já tinha de alguma maneira o comunicado, de alguma maneira. Mas muitos servos de Deus, eu conheci uns 2 servos de Deus. Sim. Ele sabe, está chegando minha hora, né? E no caso aqui não havia enfermidade, não havia nada, não. Morreu ali como Moisés, que vivia mais 120 anos tranquilo, brincando, irmão. A Bíblia diz que Moisés morreu e não tinha cansaço na pestana, nas pálpebras. Tá certo? Era um meninão com 120 anos, então não morreu porque estava no bico do corvo, todo desmantelado, não, estava, é mais ou menos isso aqui, mas tanta comunhão com Deus, que olha só, a morte
O Russell Shedd, ele morreu agora, né, esse ano, poucos meses atrás, e uma frase que ficou bem marcada foi aquela, né, que ele bem debilitado, já era um senhor de 80 e tantos anos, não me lembro ao certo, mas bem debilitado e tal, pela enfermidade, acho que foi câncer, né, e ele disse assim: como é bom estar desmamando nesse mundo. Olha a sensação dele, que ele estava se desmamando desse mundo, ia para Cristo, uma segurança, uma paz tão grande na hora da morte. Já pensou? Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ele vai relatar da transfiguração, né, de Jesus. E temos, isso aqui eu acho interessante essa passagem, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A ideia é essa, irmãos, de uma progressão, tá certo? De uma continuidade, sabendo primeiramente disso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que eu gostaria que nós todos ficássemos nessa noite, irmãos, na cabeça é isso: a necessidade de se relacionar com Deus profundamente, de viver essa vida chamada por Jesus de vida abundante, de ter o desejo intenso de conhecer Deus, de ter uma vida tão abundante, uma vida tão notória, que é uma vida que transborda, que é a vida do Evangelho, onde as pessoas inclusive vão olhar para nós e vão ver que existe algo diferente, e vão perguntar para a gente, inclusive, né? Se já não perguntaram algumas das pessoas, já vieram até nós na esperança de que elas também pudessem viver aquilo, a paz no meio de dificuldades, porque as pessoas vivem na desesperança, no desânimo, as pessoas vivem numa descrença de tudo e de todos, mas o crente não, o servo de Deus não é que a gente não reconhece a realidade das coisas, a gente não é aqueles otimistas inocentes, né, iludido, não, vai tudo melhorar, não, o negócio está feio, está ruim, a tendência me parece que é ir de mal a pior, pelo menos o que eu entendo biblicamente, algo de mal a pior. Nos últimos dias haveria trabalho demais, não é? Me parece. Porém, no meio de tudo isso existe uma esperança no nosso coração, e essa esperança chama-se eternidade, o céu, arrebatamento, vida eterna, onde nós já experimentamos aqui e agora a vida eterna, a alegria, a paz, o gozo, porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas na justiça, na paz e na alegria produzida pelo Espírito Santo. E as pessoas precisam ver isso na gente, né? Essa esperança de que a morte não é o fim de tudo, tá certo? De que de fato nós acreditamos e vivemos segundo isso que acreditamos, que Jesus vai vir nos buscar, que nós temos uma esperança que ela não pode ser nem dimensionada, mas isso a gente vive no dia a dia, como a gente vive na alegria, na esperança. Eu não estou falando que a gente não passa tristeza, que a gente não pode chorar, não é isso, mas a despeito de tudo isso, a gente não se desespera. Há em nós algo que a gente nem sabe explicar, mas está dentro de nós, porque foi plantado pelo Espírito Santo, que é uma convicção, isso a gente não consegue nem muito falar, né? Falta a palavra, mas uma convicção, uma alegria que eu não consigo explicar, mas eu posso partilhar, essa alegria que o meu Redentor vive. Eu posso crer no amanhã, né? Que diz que a gente parou de cantar, né? É porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então o nosso Redentor vive. Deus, Ele enviou seu Filho, morreu, mas ressuscitou, está vivo, irmão, à destra de Deus, e vai nos buscar a qualquer momento e nos tirar de toda essa angústia. Então há uma esperança, é um dos tripés, dos pezinhos do tripé do cristianismo: fé, amor e esperança. A esperança, irmão, só nós temos,
e a convicção de que Jesus, ele vai nos levar para uma realidade totalmente diferente dessa, onde não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem injustiça, nem dificuldade nenhuma. Então essa vida a gente precisa transbordar ela, falando também, mas muito mais na vida, como a gente vive, como a gente se relaciona com as coisas, como a gente lida com as dificuldades. Então a gente precisa transbordar isso na vida através da nossa vida, que as pessoas vejam isso. Aqui já vai ser o início da pregação. Então não adianta a gente começar a falar e querer falar e achar como que vai, como que aborda, né? Porque tem uns negócios assim, mas como que ensina para chegar na pessoa? Que horas são? Isso é mais tática de ladrão, né? Ia perguntar a hora para roubar o relógio. Que horas são? Aí antes que a pessoa responda, é hora de se converter. Não, então a gente precisa estar vivendo o Evangelho, esse Evangelho genuíno.